E o que também tá assustando, né, é o quanto o Hulk vem reclamando de arbitragem. O Hulk ontem, de novo, questionou a arbitragem. O Filipão deu uma declaração bem forte, inclusive, na nota oficial do Palmeiras. O Palmeiras questiona isso. Por que só falou do Palmeiras se um outro clube também fez críticas pesadas à CBF? Então, a gente vai falar sobre esse assunto porque foram reclamações pesadas, hein? Tanto do Hulk quanto do Filipão depois do empate em 2-2 com o América Mineiro. Então, mais polêmica envolvendo a arbitragem, Filipão chutando balde, Hulk chutando balde pra variar, o Hulk também já tá reclamando muito de arbitragem. Agora, Bruninho, você que é um cara tão zen, um cara que não briga no estacionamento do prédio. Não, eu não faço isso. E aí... Outros fazem. Eu vou te perguntar. Da família? O Hulk... aqui, ó. O Hulk... Eu fui no prédio do Bruno, arranjei confusão. Arrumou confusão no estacionamento. Mas o Bruno já apaziguou tudo. É. Eu tinha razão. Exagerado, mas tudo bem. Não foi, não. Agora. Não é muito Mas eu contei uma história lá, ficou... O Hulk, tá? Ele chutou o balde no jogo do Atlético Mineiro. Mais uma vez o Hulk reclamando. Teve razão? Não, a arbitragem é ruim, isso é verdade. Isso serve quando a gente falou do Palmeiras, falando do Atlético. A arbitragem brasileira é bem ruim, mas tem os caras exageram. O Hulk, ele reclama todo jogo, né? O Hulk, ou praticamente todo jogo. O Hulk, ele exagera bastante, como o Abel Ferreira às vezes exagera, e muitas vezes eles têm razão, sim. Mas eles acabam, muitas vezes, também reclamando sem razão. E o que o Felipão falou, o Palmeiras citou, e é verdade. O Felipão, ele fez mais ou menos a mesma coisa que fez o João Martins, que é insinuar, quando ele fala, os caras lá de dentro pedem para dar cartão pro Hulk. Mais uma vez, o que eu falei do João Martins, até citei o Felipão quando eu falei, você tem que dizer, quem que pede para dar o cartão pro Hulk? Por quê? É o presidente da comissão de arbitragem? Ele pede para os árbitros darem cartão pro Hulk, porque o Hulk reclama, ou os árbitros entre eles combinaram? Tem que deixar claro o que acontece, porque o Hulk foi expulso depois do jogo também, está fora do próximo jogo do Atlético contra o Corinthians, mas o Hulk ele reclama muito. Tem os dois pontos, a arbitragem é ruim, mas o Hulk ele reclama demais, ele exagera nas reclamações, todo jogo quase do Atlético ele está brigando com o árbitro. Vamos escutar aí essa declaração do Filipão, a gente vai ler aqui na verdade a declaração do Filipão. Ele diz o seguinte, é ordem lá de dentro, ou seja, da CBF. O Hulk olha feio pra alguém, é cartão amarelo. A gente já sabe que é isso. A gente tenta mostrar pro Hulk, ele como capitão, pode com educação se dirigir ao árbitro de forma respeitosa. Ele não tem reclamado de forma assintosa, levantado o braço, jogado o árbitro contra o público. Quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. Olha aí, ó. O Hulk levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo, também por reclamação. E depois do jogo ele foi até o centro do campo questionar o Wilton Pereira Sampaio, levou a segunda punição e foi expulso. Ou seja, ele já foi expulso depois do jogo ter acabado. Foi reclamar com o árbitro e foi expulso. E aí, a gente vai voltar pro rádio agora pra gente falar sobre a reclamação do Hulk, tá? Porque o Hulk também teve ali uma fala bem pesada com relação ao Wilton Pereira Sampaio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Hulk disse o seguinte, Zé e Piperno, com relação ao Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida entre Atlético Mineiro e América Mineiro, que terminou 2-2. Chama ele, porque ele chegou na minha cara e comemorou. Não sei o motivo. Ele gritou na minha cara. Ele chamou a comissão dele e comemorou na minha frente. O que o árbitro vai comemorar? E a câmera pegou. Ainda bem que estava filmando. Do começo ao fim. Chama ele, porque ele chegou na minha cara e comemorou. Não sei o motivo. Ele gritou na minha cara. Ele chamou a comissão dele e comemorou na minha frente. Olha aí, ó. É o Hulk deixando clara essa satisfação que diz que o árbitro comemorou o resultado. Então, Coisa ele e o Filipão que provem isso tudo. O Filipão, quando adota a teoria da conspiração, também é algo muito grave.
Então, eu acho que me acusa, cabe o ônus da prova. Ponto. Se ele diz que tem, então vai lá e prova. E o Hulk é a mesma coisa. Então, vamos buscar essas imagens para ver se houve, de fato, uma comemoração. Eu acho que houve um evidente exagero, para não dizer algo ainda mais grave, né? Porque eu acho que eles estão querendo justificar o injustificável. E repito o que eu disse ontem no Canelada. Eu quero ver como é que o Filipão vai conseguir dirigir um time sem o Paulo Turra por perto. Porque o Filipão não dirige de forma eficiente um bom time de futebol há mais de uma década. Ele ajudou a rebaixar o Palmeiras, ele é o técnico do 7-1, ele não foi bem no Grêmio. Foi campeão brasileiro do Palmeiras? Foi, já tinha o Turra. Fez uma bela campanha no Atlético Paranaense? É verdade, já tinha o Turra. Então eu quero ver agora o Filipão sozinho. Você acha que o Filipão sozinho não consegue organizar esse time do Atlético Mineiro? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele não consegue organizar um bom time sem uma eficiente comissão técnica. Ele ajudou a rebaixar o Palmeiras em 12, foi o técnico do 7-1, foi mal no Grêmio depois. Concorda, Zé? São 4 jogos sem vitória no Atlético Mineiro ainda. Então, essa é uma questão importante, né? Porque o futebol hoje em dia é muito normal os grandes treinadores terem assistentes que fazem o trabalho de campo. O treinador principal traça o planejamento, vamos jogar assim, vamos jogar assado, tal, e distribui ali na comissão técnica, nos assistentes, o trabalho do dia a dia, o trabalho de campo. A comissão técnica como um todo é muito importante, né? Então essa é uma boa colocação. Como é que vai ser agora sem o Paulo Turra? Claramente ele leva outros profissionais para trabalhar com ele, enfim. Mas no lance desse jogo do Hulk, né, ele até disse que o árbitro disse a ele, você tomou o cartão porque me aplaudiu. Ele falou, eu não aplaudi, procurem as imagens aí. Ou seja, ficou muito. Agora, a declaração forte foi do Felipão. E, aliás, foi um erro da CBF, quando emitiu a nota contra o assistente técnico do Palmeiras, na declaração do João Martins, também não ter incluído a declaração do Felipão no jogo lá de Minas Gerais. Ele poderia, a CBF deveria até, né, também já incluir ali e já exigir explicações, e se não fez, deve fazer ainda, precisa fazer, porque também, né, lá de dentro onde, né, o Felipão disse, ele toma cartão por ordem lá de dentro onde? Se ele sabe de alguma coisa, prestaria um grande serviço se ele viesse a público, como disse mais cedo o Bruno, para esclarecer isso. Agora, Bruno, é o Filipão e o Hulk reclamando, né? O Atlético Mineiro teve uma fase que todo mundo falava que tinha pênalti adoidado pro Atlético Mineiro, e agora o Hulk não para de reclamar da arbitragem. É o que a gente fala. Mas estão perseguindo o Hulk. Mas estão falando... Só que a mesma coisa que falam pro Hulk, falam pro Gabigol, falam pro Abel Ferreira, fala pro Felipe Melo. São jogadores que também pedem, né? Sim. Às vezes pedem para receber o cartão. O Fagner... Sim, ele se expõe bastante. Ele, claro que eu acho que tem que ser uma coisa, na teoria, o normal, separado. O Hulk, nesse jogo, tomou cartão porque ele fez isso, né? Ele, sei lá, aplaudiu o árbitro. Ok, é um motivo. Não pelo histórico, isso aí tá errado. Isso eu já falei de alguns jogadores, acho que tá errado. Porque ele fez em outro jogo, se ele se ele der boa tarde nesse jogo, eu vou dar cartão. Isso tá errado, mas acontece, mas está errado. Ele tem que ser punido de acordo com o que ele faz naquele jogo. Mas ele reclama muito, ele exagera assim na reclamação. O Atlético não tá bem na temporada. O Atlético ele faz uma temporada abaixo do que deveria, já foi eliminado da Copa do Brasil, no Brasileiro não está bem. O Atlético, já diria que briga por título já foi, né? Ele está, acho que a 12 pontos do líder do campeonato, ele pode brigar por Libertadores, ok, mas está a 12 pontos do Botafogo, não vai pegar mais. E na Libertadores ele está vivo, é uma competição que ele ainda pode tentar conquistar e seria um grande título. 13 do Botafogo. 13, né? 13 ele tem 20. Tá muito longe, acho que já foi. Brasileiro, título esquece, pode entrar na Libertadores, tem um monte de vaga. E na própria Libertadores desse ano tá no mata-mata, a partir do momento que você tá no mata-mata, tá tudo zerado, vamos ver o adversário, depois de amanhã sai o adversário do Galo e de todos os outros aí nas oitavas de final. Mas é um ano ruim do Atlético. E acaba, muitas vezes, as atenções passam a ser nessas declarações, nesse tipo de coisa. O Felipão, ele sempre foi um cara que reclamou bastante de arbitragem, ele sempre teve esse duelo meio psicológico, às vezes, com seus adversários. Mas contra eles. Ele tem esse discurso. Eu até falo que o Abel,
ele lembra um pouco nessa parte do comportamento o Felipão, o José Mourinho, tem esse estilo, né? O Felipão sempre teve esse confronto, às vezes com a arbitragem, às vezes com o adversário, ele sempre teve esses confrontos nas entrevistas coletivas. O Hulk não tem um jogo mais, Thiago Araújo, que o Hulk não reclame da arbitragem. Pô, tudo bem, tem situações que precisa reclamar. É o capitão, né? É o capitão, mas reclamar todo o jogo também já fica batido, é o que eu falo. Quando ele tiver razão, as pessoas não vão mais levar a sério. Porque todo jogo o Hulk reclama de arbitragem, todo jogo ele vai pra coletiva, vai pra zona mista, fala de arbitragem. E tem a sonora do Filipão, né, Norma? O Filipão que estreou pelo Galo e já foi expulso. Bela estreia do Filipão, mas vamos ouvir o que ele tem pra falar. Não, é a ordem. É a ordem de lá de dentro. O Hulk olhar pra alguém feio, é cartão amarelo. É a ordem de lá. A gente já sabe que é isso. E a gente tenta mostrar pro Hulk, mostrar pra todo mundo. E ele, como capitão, pode... normalmente com educação se dirigir ao árbitro ou se dirigir à arbitragem ali de uma forma respeitosa, e ele não tem feito diferente, ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Aliás, quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro, correu 20 metros para dar um cartão para ele, e sabe quantos cartões ele deu hoje? Depois de 20 faltas do América, um cartão aos 88 e o outro cartão aos 92 para quem está no banco. Faça uma pesquisa sobre o famoso, para ver como é que fica. O Felipão já chegou no clima do Hulk, né? Pelo que parece, ele já pegou ali as manias do Hulk, ele tomou as dores. Mas e fazendo acusação, né? Fazendo acusação dizendo grave. Que tem ordem lá de dentro. Grave. Tem ordem lá de dentro. Realmente, ele pode ter uma razão quando ele diz, não ordem lá de dentro, mas o árbitro. Os árbitros muitas vezes implicam com jogadores que são chatos. Claro. É assim com o Hulk, é assim com o Gabigol. Felipe Melo. É assim com o Felipe Melo. É assim com o Fagner do Corinthians, que não é tão chato, mas que sempre chega duro. É assim com o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Os que reclamam mais vão levar mais cartão. Isso aí acontece. Mas tá exagerando, Thiaguinho? Você acha que o Hulk tá reclamando mais do que deve? Olha, boa tarde a todos aí, boa tarde, Pilhado, Lívia, Big, tava com saudade de vocês, boa tarde a galera aí do chat, todo mundo deixando o like aí, gente, também se inscrevendo aqui, importante aí pro programa Além do Eixo, né, que prazer participar. Ô Pilhado, olha, eu vou fazer aqui as duas analogias. A primeira, na perspectiva do Hulk. Quando a gente pega os personagens, né, a gente tá falando do Wilton Pereira e recentemente a gente teve também um problema com o Daronco. No caso da Daronco, ele pediu desculpas, porque existe sim uma marcação. E essa marcação, ela acontece não só com o Hulk, mas existe com Rodrigo Caetano, diretor de futebol, existe uma série de marcações internas em que os árbitros, eles acabam tomando aí as dores de outros e montam aí um sistema bem corporativista. Então o Daronco chegou a pedir desculpa, porque não teve jeito, pegaram lá a leitura labial, e no caso do Wilton, o passado dele já fala por si só, né? O que ele já fez pelo Galo, então você tem sim uma marcação. Eu acho que o Hulk, ele tem uma má vontade dos árbitros, porque é um jogador mais forte e as pessoas entram faltosamente contra o Hulk e por acharem que ele é mais forte, eles não assinalam a falta. Isso não tem nada a ver, falta é falta em qualquer lugar. E o Hulk, quando vai questionar, ele realmente, ele tá na condição de capitão, ele precisa questionar, só que está faltando inteligência ao Galo. O Atlético está fazendo exatamente o contrário que tem que ser feito. A primeira coisa a fazer é tirar o Hulk dessa frente de batalha, porque ele já está marcado. Então deixa um outro jogador tomar aí essa frente e o Hulk jogar calado. Ele tem muito mais a oferecer jogando bola do que reclamando. Então nesse ponto eu concordo, mas eu realmente confirmo e acho sim que tem uma marcação com relação ao Hulk e ao Clube Atlético Mineiro. Isso pra mim é bem nítido, viu, Pilhado e Lívia? O Thiago, aí não. Aí essa teoria de conspiração, não. Aí também não. Todo clube hoje em dia, é o que eu falo. O Palmeiras agora, né? O que Sim, falaram e é o que eu falo. A CBF fez agora, né, uma nota de repúdio às declarações do auxiliar técnico do Palmeiras, do João Martins. Isso. E o João Martins, ele disse, o sistema não quer que o Palmeiras seja bicampeão brasileiro. O sistema é bruto. Estão prejudicando. Agora, o negócio foi o que eu falei, a CBF é um leão para fazer nota, né?
de repúdio, nota de uma reação. Agora, é um gatinho para arbitragem. Porque a arbitragem é uma vergonha, não só contra o Atlético Mineiro, não só contra o Palmeiras, é para todos os clubes do Brasileirão. Então a CBF, que canta tanto de galo, que agora vai ser tolerância zero para reclamação com o árbitro, tem que ser tolerância zero para besteira de árbitro também. E aí eu não acho que é uma perseguição ao Atlético, ao Flamengo, ao Palmeiras. É geral, é muito árbitro ruim e é árbitro que consegue brigar com a imagem. Isso é o que mais me surpreende. A gente tem o VAR. É árbitro que briga com imagem. Então, o principal, na minha opinião, é a CBF se mancar e preparar melhor seus árbitros. Ou punir seus árbitros, porque é muita arbitragem ruim no Campeonato Brasileiro. Todo final de semana tem alguma polêmica envolvendo arbitragem. É impressionante. Realmente, o problema a gente começa a ver. Um dia a fumaça, há fogo. Big, você acha que o chororô aí do Atlético Mineiro faz sentido? Ó, tem a declaração aí do Hulk. Então, antes da opinião do Big, vamos ler o que o Hulk falou, ó. Chama ele, porque ele chegou na minha cara e comemorou. Não sei o motivo. Ele gritou na minha cara. Ele chamou a comissão dele e comemorou na minha frente. O que o árbitro vai comemorar? E a câmera pegou. Ainda bem que estava filmando, do começo ao fim. Depois que ele me expulsou, eu bati palma. Parabéns. Ele falou que me expulsou porque eu bati palma. Pega a filmagem para vocês verem que eu bati palma depois que ele me expulsa. Essa foi a declaração polêmica do Hulk, relacionando, né, falando que o árbitro comemorou a expulsão dele. Eu não vi, sinceramente, você viu essas imagens? Ele não comemorando? Eu também não vi. Big, o que você acha de tudo isso? Eu não vi, né? Primeiro que eu detesto ver jogo do Atlético, né? E segundo, que todo jogo é isso, gente, né? Todo jogo é a mesma ladainha, a mesma falação, é zona mista, não sei, cara. Eu lembro de alguns jogadores do passado aí que gostavam de apitar jogo. O Hulk é um deles, né? Todo jogo ele quer explicar ao árbitro como que apita o jogo, cara. É assim que funciona, me dá o cartão amarelo aqui, o amarelo é pra isso. Cara chato pra cacete, gente. É insuportável. Toda vez a gente tem que escutar. Acabou o jogo do Atlético, o Atlético não ganhou, o Hulk. Aí tem declaração do Hulk, imagem do Hulk, tá? E o Filipão, coitado, tá aí no final da carreira, entrando numa barca furada dessa. Eu avisei, não precisava dessa. Enfim. E em relação ao Cruzeiro, é o contrário, né, gente? O Cruzeiro é prejudicado todo jogo, e ninguém reclama. O jogador não reclama com o árbitro, o técnico não reclama na imprensa, o Ronaldo tá sumido, o Cruzeiro vem sendo prejudicado e ninguém fala nada. É o contrário aí dos nossos amigos, nossos vizinhos aqui, que reclamam de tudo, né? Você tá com saudade do Ronaldo, Big? Eu vi que você falou, o Ronaldo tá sumido. Tá sentindo falta dele? O Ronaldo tem que, em alguns momentos, né? O Ronaldo, ele precisa aparecer para dar uma resposta para a torcida, sabe? Em algumas situações, né? Igual muita gente gosta de ficar, tira o escorpião do bolso, Ronaldo. Esse negócio, essa bobagem que esse povo gosta de ganhar um monte de engajamentozinho fazendo esses negocinhos. Eu tô falando o Ronaldo, o gramado do Mineirão, que ele reclamava sempre dos outros gramados, que estava do nosso lado, de jogar no Mineirão a qualquer custo que ele não queria. É a resposta sobre o Raposão e o Raposinho, os nossos mascotes que estão sumidos dos gramados. É resposta para o torcedor em relação ao sócio. Coisa simples, mas que o cara que está próximo, que é o chefe da SAF, ele é o cabeça desse projeto, então ele tem que aparecer. Não estou querendo estar aqui cobrando o Ronaldo para aparecer, para explicar jogador ou não, que isso aí é questão de projeto, né? Hoje eu vejo muita gente falando de Flamengo e Palmeiras, e lembrar para todo mundo que ninguém constrói casa do teto, né? Para você organizar, para você fazer a coisa fluir, você tem que começar de baixo, é da base. E o Cruzeiro está tentando fazer isso. Eu nem sabia que essa história de SAF ia para frente, e a gente ia para o Barro Preto, vários protestos que a gente estava lá. Toda a conversa era essa, que a gente precisa de começar a tirar o Cruzeiro da associação. E isso está sendo feito. Mas agora o Ronaldo, que é a parte mais importante desse projeto da SAF, ele precisa aparecer sim para conversar com o torcedor, porque se o Ronaldo ficar levando em conta uma vaia ali, outra aqui, outra coisa em rede social, aí vai ficar difícil, principalmente o Ronaldo, que é um cara que conhece essa pressão desde 15, 16 anos, quando ele começou a jogar.
Então nós estamos precisando de algumas respostas do Ronaldo, até para botar, para acalmar um pouco o povo que gosta de criar crise no Cruzeiro a todo momento, vir conversar com o torcedor. O que você tá rindo do Big, Thiago? O Big não pode falar que você dá risada e o Big deixou claro, Cruzeiro é prejudicado, não fala nada. O Atlético Mineiro é prejudicado, acaba o mundo pra eles. Ele tem razão ou não? Olha, o Big é porque o Big falou que tá sentindo falta do Raposão e da Raposinha. Nós também estamos sentindo falta do Raposão e da Raposinha. Tá fazendo falta aqui porque realmente era uma dupla muito bacana. A gente riu bastante, né? Desse episódio, como outros, né? Inclusive ele falando de SAF, todas essas trapalhadas do Cruzeiro. A gente assim, mas eu me preocupo com a saúde do Big. A saúde mental do Big me preocupa bastante. Me dá um abraço aqui, Big. Me dá um abraço aqui. Parei. Mas falando de trapalhada de SAF, só pra corrigir uma coisa, é o seguinte. A SAF do Atlético tem 15 pessoas participando disso, falando de só atrapalhada de SAF. Nós vamos ter que fazer uma live só sobre SAF, que agora é uma notícia agora que pipocou, né? Tivemos a reunião no dia 30, várias novidades, isso aí depois o Pilhadão e a Lívia vão participar comigo. Eu acredito ainda no Pilhado, viu, Lívia? Ele vai responder o meu WhatsApp. Eu respondi! Ele vai responder. Eu respondi! Você é um cara muito importante pra gente, eu quero muito conversar com você, então vou esperar você lá e a live tem que ser terça ou segunda-feira. O dia que você quiser, meu irmão, você que manda. E esse é um assunto importante, ô Pilhado, mas eu não queria que esse assunto de arbitragem camuflasse uma coisa que tá acontecendo no Atlético, viu, ô Pilhado? Porque uma coisa são os erros de arbitragem e as perseguições com relação ao Rodrigo Caetano, o Filipão e também o Hulk. Mas o fato é que o time não está correspondendo. Então não adianta a gente aqui falar de erro de arbitragem se chega, como o jogo contra o América, fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo o time acabou, o time praticamente se dissolveu. Então, o Filipão é o terceiro jogo, mas ainda esse elenco não consegue entregar o que se espera dele. É um elenco muito qualificado, o Filipão é o terceiro jogo oficial do Filipão, mas ainda está muito aquém do que a gente espera e eu espero que esse elenco possa responder melhor, porque tá devendo, viu, Pilhado, Lívia e Big. Pois é, o Filipão, com aquele estilo recuar a equipe, fez a mesma coisa contra o América Mineiro, né, TH? Aconteceu isso, né? Começou na pressão, né, teve 2 minutos de jogo bom pro Atlético Mineiro e depois só deu o América Mineiro. Na coletiva, ele falou que não instruiu os jogadores a fazerem isso. Só que o nosso DNA é ofensivo. Então, eu acho que o Filipão, ele precisa entender, ele inclusive falou na coletiva, que ele precisa se adequar aos elementos e às características dos jogadores, porque não é do nosso DNA recuar. Uma coisa é você ter uma defesa consistente, outra coisa é você chamar em demasia o seu adversário, que no segundo tempo, ele dominou o Atlético, né? Um time como o América, que tá ali, fez até um jogo bom contra o Peñarol, mas tá ali pra cair, não pode dominar um time como o Galo nos seus domínios, e o Galo realmente fez um segundo tempo irreconhecível. Então ele falou que vai tentar conversar com os jogadores, treinar, que tá faltando tempo para isso, mas fato é que esse time tá muito aquém do que a gente espera e a gente vai cobrar, porque a gente quer ver um time respondendo à altura, porque os investimentos são muito altos, o sacrifício é muito grande e a gente precisa de ter a resposta também dos jogadores, porque não é só culpa do Filipão e da diretoria, a gente quer ver também a reação dos próprios jogadores. E você vê, né, Big? Você vê, quer falar? Não, pode falar rapidinho que eu tenho que fechar já. Que o Atlético Mineiro, realmente, já fica muito distante do primeiro colocado do Brasileirão. 12. São 12 pontos, se eu não me engano, que separam o Galo do Botafogo. 13, se eu não me engano, Pilhadão. 13 pontos. Já foi eliminado da Copa do Brasil de uma forma meio traumática pro Corinthians, com a virada depois de um 2-0. Vai sobrar Libertadores. E é um Atlético que investiu muito, é um Atlético que o torcedor quer ver brigando por título. Então, realmente, o Atlético está devendo de novo nesse ano. Deveu no ano passado e de novo está devendo nesse ano o Atlético Mineiro. Fica nesse quase, vai, mas não vai.